Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Depois de um tempinho sem postar, voltamos a postar alguns vídeos para vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto legal. Quem está acompanhando aí os nossos vídeos tem observado alguns vídeos sobre privacidade de dados. Nos últimos dias, a ANPD, que é o nosso órgão regulador aí das questões de privacidade, ele lançou um guia, além dos outros documentos que ele já tem lançado, lançou um guia de melhores práticas aí para pequenas empresas implantarem a LGPD e um checklist onde você verifica se você conseguiu cobrir todas as áreas. A gente costuma dizer que não existe privacidade sem segurança da informação. Então as duas andam juntas. Então é um guia de melhores práticas para você conseguir, como eu disse, aplicar a LGPD na sua empresa. E paralelo a isso veio também um checklist. Esse checklist ele vem exatamente listando as práticas ou as melhores práticas de segurança, ou os cuidados, as medidas, né, de segurança da informação para proteção de dados. Então nós vamos falar sobre eles e no final, se você quiser o modelo do checklist, a gente pode estar mandando para vocês, só pedir por e-mail, ou podem ir direto no site da ANPD e baixar de lá, ok? Então vamos começar, dar um overview, como eu sempre faço nessas questões, para que vocês possam estar cientes do que tem que estar alinhado aí com segurança e privacidade, ok? Segurança digital, checklist de segurança da informação e privacidade de dados. Então, políticas de segurança da informação. Lembrando que isso é um checklist básico, tá, pessoal? Que vocês precisam ter para estar em compliance ou em aderência ou respeitando a Lei 13.709, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estabelecer uma política de segurança da informação simplificada. Não adianta você ficar enchendo linguiça, como eu falei em alguns vídeos de políticas aqui, e não colocar aquilo que você faz. Encher de coisas, baixar alguma política da internet e aplicar na sua empresa. Aplicar não. Dizer que tem, mas não cumprir aquilo. Então você não está aplicando aquilo que você tem na política, você não está em conformidade. Então muito cuidado com isso. Então, política simplificada que estabelece controles relacionados ao tratamento de dados pessoais, como cópias de segurança, uso de senhas, uso de acesso aí às informações, compartilhamento de dados, atualização de software, uso de e-mails e antivírus. E essa política, assim como todas as outras, deve ser revisadas pelo menos uma vez por ano, para que elas estejam sempre atualizadas. Política de segurança da informação, você pode ter uma macro, onde estabeleça ali um framework de segurança, e pode ter políticas menores, fica a seu critério, como política de gestão de acesso, política de senha, de backup e restore, como a gente já falou em alguns outros vídeos aqui. Ou pode ter uma política de segurança da informação mais encorpada com todos esses itens. Conscientização e treinamento, importantíssimo aí. A gente costuma dizer sempre que o usuário é o elo mais forte da parte de segurança e privacidade, mas eles bem treinados podem se tornar um elo muito forte, pois eles podem, para conscientizando outras pessoas, podem servir de multiplicadores. Então, realizar a conscientização dos funcionários, aí com alguns treinamentos específicos, faz treinamentos curtos para que isso fique gravado e com uma frequência maior. Coloque isso aí como premissa de recertificação anual na sua empresa, ou semestral, não sei como vocês fazem na sua empresa, mas é uma boa prática esses treinamentos, tanto para a parte de segurança, quanto parte de privacidade de dados. Utilizar controle de segurança aí, do sistema de TI,
como evitar se tornarem vítimas de incidentes de segurança corriqueiros, ou seja, como reconhecer um link malicioso, uma página falsa, quais os principais tipos de ataque, os cuidados que se deve ter, né, não compartilhar logins e senhas de acesso, bloquear computadores, seguir orientações da política de segurança, conhecer a política de segurança da informação é importantíssimo. Você publica uma política de segurança, mas não divulga, não cobra da sua equipe o conhecimento, ela vai ficar lá só de enfeite, só para dizer que tem. Então isso não é uma boa prática, ok? Assim como os dados digitais, os dados físicos também são importantes, tá? Então, muito cuidado aí com os documentos, com os dados que estão em papel, mantenha sempre em gavetas fechadas, para que todo cuidado seja tomado. Então, o treinamento dos usuários é uma parte importantíssima, a conscientização e a preparação dos seus usuários, dos seus funcionários, colaboradores, como querer chamar, para questões de segurança e privacidade de dados. Segurança e privacidade não só dentro da empresa, mas no seu dia a dia com seus aparelhos e equipamentos de uso pessoal, o IoT. Gerenciamento de contratos. Os contratos têm que ser revisados, têm que conter cláusulas de segurança e privacidade de dados, além do NDA que você assina com a empresa terceira ou com funcionários quando entram, precisa, dentro dos contratos, tanto contratos com colaboradores quanto contrato com os operadores aí, os terceiros que trabalham ou fazem algum tipo de serviço em nome do controlador. Então, gerenciar contratos de aquisição com observância ao tratamento adequado dos dados pessoais, estabelecer contratos com cláusulas de segurança da informação e privacidade e proteção de dados, importantíssimo. Regras para fornecedores e parceiros, orientações para tratamento de dados ser realizado com vedação a tratamentos incompatíveis, assinar termos de confidencialidade, como falei, o NDA, com os funcionários da empresa e com os terceiros. Segurança dos dados armazenados, então implementar um sistema de controle de acesso aplicável, um IGI aí, um IAM, como depende da empresa, de como vocês estão tratando isso. Então essa gestão de identidade é importantíssima, essa gestão de acesso, importantíssimo, segregação por perfil, controle desses perfis vai depender do tipo de nível que vocês querem descer, a granularidade que vocês querem aplicar nisso. Dependendo dos sistemas, vão descer aí nível de pastas, a nível de transações, a nível de objeto, de tabelas. Tudo vai depender do tipo de sistema que vocês usam, tanto para tratar esses dados, para processamento desses dados, quanto para o armazenamento e o acesso. Então, vai depender essa gestão de perfil, o desenho desses perfis, de acordo com o tipo de estrutura de processamento e armazenamento que vocês usam na empresa. Mas isso precisa acontecer porque, um exemplo, quem trabalha na operação não precisa ter acesso a dados financeiros. Quem trabalha dados lá no financeiro não precisa ter acesso aos dados do marketing. Quem trabalha aí na frente de loja não precisa ter acesso aos dados de controladoria e assim por diante. Cada qual tendo acesso à base que deve ter acesso para não gerar nenhum incidente de violação a dados pessoais ou a qualquer outro tipo de dado. Evitar o uso de senha padrão disponibilizadas pelos fornecedores de software ou hardware adquiridos. Utilizar apenas senhas complexas. Não reutilizar senhas, ou seja, no período de troca de senhas, essas senhas precisam ser novas, inclusive alguns sistemas já cobram isso, não deixam que você repita os mesmos números. Proibir o compartilhamento de senhas aí com
entre os funcionários, senhas compartilhadas, além de você não ter o controle devido, é um perigo porque elas podem vazar a qualquer momento. Aplicar o princípio do menor privilégio, utilizar aí autenticação multifator para acessar sistemas, ou seja, sempre ter um outro fator de autenticação para validar o primeiro e vice-versa. Então tudo isso é importante, são cuidados que se deve ter. O controle de acesso, a gente falou no slide anterior, mas é implementar sistemas de controle de acesso aplicável a todos os usuários que acessam os sistemas de TI. E eu vou mais além, não só de TI, mas quem tem acesso a dados físicos também. As barreiras físicas são importantes para controlar esse acesso. Muitas vezes você tem uma base de dados digital e tem uma base gigante física que você desconhece ou que você não mapeia, e isso se torna um risco. Empresas aí que fazem guarda de documentos, por exemplo, é um perigo porque a maioria dos documentos é física e pode, se não tiver o controle, as barreiras de segurança física devidas, alguém pode acessar esses dados e é uma violação de dados, assim como é feita nos dados no seu formato digital. Então, coletar e processar apenas os dados pessoais que são realmente necessários para atingir os objetivos do tratamento para a finalidade pretendida, minimizando a coleta de dados. Implementar soluções de pseudonimização ou criptografia aí para cifrar os dados pessoais, em muitos casos até a anonimização ou mascaramento desses dados de forma irreversível. Segurança das comunicações, né, orientar aí os funcionários para não desativar ou ignorar as configurações de segurança nas estações de trabalho. O que são estações de trabalho? São os computadores que vocês trabalham lá na empresa. Evitar transferência de dados pessoais de estações de trabalho para dispositivos de armazenamento externo, como pendrives, discos rígidos. Então, normalmente nas empresas, como medida de segurança, a gente já bloqueia as portas USB para que não seja possível o uso desses dispositivos. É liberado para alguns? Sim, mediante uma solicitação direta do diretor ou de alguém do alto escalão que se responsabilize por aquilo. Fora isso, todas as entradas USB, por exemplo, são bloqueadas para evitar transferência de dados entre esses dispositivos. Inventariar e cifrar dados de dispositivos externos e armazená-los em locais seguros. Realizar backups offline, periódicos, e armazená-los de forma segura. São uma boa prática, principalmente agora em tempos de tantos ataques de ransomware. Isso é um cuidado que se deve ter. Orientamos, inclusive, que se faça cópias de segurança em, no mínimo, 3 bases diferentes e que alguma delas seja, pelo menos, de forma offline. Formatar e sobrescrever mídias físicas. Ou seja, você não pode picotar a mídia, mas faça o zero field dela lá, limpe essa mídia antes de mandá-la para o descarte. Estabelecendo contrato de serviço, registro de destruição e descarte de dados, de mídias, né? Então, para esse tipo de terceiro, precisa ter também um contrato firmado, tanto com cláusulas de confidencialidade, como cláusulas de privacidade de dados, para que o operador ali esteja ciente de que ele tem as responsabilidades dele e ele precisa cumpri-las. Instalar e manter um sistema de firewall, proteger os e-mails via adoção de ferramentas anti-spam, filtros de e-mail, se possível, e-mails criptografados.
remover quaisquer dados sensíveis e outros dados pessoais que estejam desnecessariamente coletados ou armazenados. Como eu sempre digo, para as leis e regulamentos de privacidade de dados, quanto menos, melhor. Tínhamos a visão anterior, nós que somos da área de tecnologia e de segurança da informação há um bom tempo, nossa visão sempre foi quanto mais dados melhor, porque a gente pode precisar deles em algum momento. Com a chegada das leis de proteção de dados, não só LGPD, GDPR, mas os outros regulamentos e leis como a gente já tinha, nossa Constituição Federal aí, nosso Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet e outros, a gente já tinha essa premissa. Então, agora com muito mais força, chegando aí através das nossas leis e regulamentos de proteção e privacidade de dados. Gerenciamento de vulnerabilidades. Isso é importantíssimo porque são através dessas vulnerabilidades que os ataques acontecem. Então, atualizar periodicamente todos os sistemas e aplicativos utilizados é importantíssimo. As empresas que fabricam, elas correm o risco de deixar alguma brecha nos códigos e quando descobrem, são gerados patches de atualização ou pacotes ali de atualização e precisam ser instalados. Se você não instala essa atualização, você vai estar vulnerável ou susceptível a algum tipo de ataque. Então, manter os aplicativos aí, os sistemas, tudo na última versão, sempre atualizado. Instalar os patches de segurança disponibilizados pelos fornecedores. Adotar e atualizar periodicamente softwares antivírus e anti-malwares. Realizar varreduras antivírus periódicas nos dispositivos e sistemas que você utiliza ou que sua empresa utiliza. Os dispositivos móveis, que são isso? Seus tablets, celulares, palm tops e outros dispositivos que você consegue carregar aí para um lado e para o outro, são chamados dispositivos móveis ou mobiles. Utilizar técnicas de autenticação multifator, ou seja, como falamos alguns slides atrás, ter mais de um fator de autenticação, ou seja, você precisa colocar a senha quando vai se registrar em algum local, mas ele precisa mandar uma comprovação ou para o seu e-mail ou para o seu smartphone, para que você consiga revalidar essa autenticação. Então, isso é mais de um fator, ou duplo ou multifator, para controle de acesso a dispositivos móveis, como smartphones e laptops. Separar os dispositivos móveis de uso privado daqueles de uso institucional, claro, quando possível. Implementar funcionalidades que permitam apagar remotamente os dados armazenados em dispositivos móveis. Ou seja, crie um dispositivo ou um gatilho no seu celular que você possa, quando errar a senha uma quantidade X de vezes, esses dados sejam automaticamente apagados e volte à configuração padrão do seu dispositivo, ou que remotamente você consiga fazer esse clean no seu dispositivo. Serviços em nuvem, realizar um contrato de acordo de nível de serviço, ou SLA, com o provedor de serviço em nuvem, contemplando aí a segurança dos dados armazenados. Então, o contrato, pessoal, é vital para proteção de dados e eles precisam ter essas cláusulas de privacidade. Avaliar se o serviço oferecido pelo provedor de serviço em nuvem atende os demais requisitos de segurança da informação estabelecidos, analisar os requisitos de acesso do usuário e utilizar técnicas de autenticação multifator para acesso aos serviços em nuvem relacionados aos dados pessoais. Ok? Isso é, como eu disse lá no começo,
um checklist do básico que você precisa ter na sua empresa, caso você não tenha um encarregado de dados, caso você tenha uma empresa pequena aí, que você não tenha como contratar um serviço especializado para segurança e privacidade de dados, mas a NPD lançou esse checklist, que é o mínimo que você tem que ter para estar dentro da lei. Ok? Se tiverem algumas dúvidas, sugerem, podem me acionar ali pelo e-mail, podem colocar na descrição do vídeo também, nos comentários ali. Eu vou estar à disposição. Se precisarem desse checklist, eu mando para vocês, só me pedirem por e-mail também ou nos comentários. Ou ir direto no site da NPD e baixar por lá mesmo, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, espero que tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam aí no canal se não forem inscritos, acionem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E espero vê-los nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos.